Chegamos, Brasil, naquele espaço que todo mundo adora. Todo mundo gosta de ficar aqui, gente, ó, na nossa mesa do chá da tarde. E a Cris, hoje do Macherry, arrasando. Você sabe que o bom filho sempre a casa retorna, né? Bem-vinda de volta, amiga. Adorei. Não, agora já fixa, né, Não, gata? já tem que ficar. Você é da casa. Sim. Conta pra gente dessa mesa, Cris. Conto. Conta essas delícias, ó. Eu trouxe um brigadeiro gourmet, que é clássico, né? Um brigadeiro de morango, com blossom belga e um brigadeiro tradicional. Aqui nós temos um cheesecake com frutas vermelhas. Tá lindo isso aí. Um brownie com nozes e chocolate meio amargo. Eu trouxe uns macarrons, que eles estão brilhando aí. Eu já escondi perto de mim, que tá comestível. na taça aqui. E um biscoitinho feito com farinha de amêndoas. Nossa. Bem gostosinho, sugestivo para um café. Hein? Gostosinho, né? E a Macherry, como está? A Mil? Tá super bem, tá? A Mil, sede própria agora, ganhou uma cozinha linda, nova. Sério? Que bem delícia! bonita. Parabéns, amiga. Estamos muito felizes. Convida todo mundo para acessar as redes sociais e já conhecerem aí, curtirem a página. Tá aqui. A Facebook, Macherry Confeitaria. E Instagram, Macherry_doces finos. Entra na nossa página, dá uma fuçadinha e conhece todas as nossas delícias. Ó, gente, esse é um espaço que vocês, por favor, fiquem à vontade, pode ir degustando. Por favor, Déia, fica à vontade. Edu, bonito tá. Você vai continuar falando, porque eu tô super curiosa, viu? Você pode ir comendo e falando, ou a gente come e você fala. Vou comendo e falando. Esse espaço aqui é sempre difícil para quem fica falando. Edu, Vocês querem café? projeção astral você falou, né? Falei, projeção astral e psíquica. Então é clarividência. Isso, clarividência. E também as pessoas confundem muito, né? Porque pensam que o clarividente... Opa, microfone. Pois é, vamos começar de novo. As pessoas confundem muito porque pensam que o clarividente, ele vê coisas acerca do futuro, e não necessariamente. Isso se chama precognição, que já está aqui também. Então, quando a gente fala assim de ver coisas do futuro, a pessoa está tendo algum tipo de precognição, de visão de futuro, mas o clarividente não necessariamente. Ele pode, às vezes, enxergar, Nani, por exemplo, como estão os seus órgãos. Então, tem pessoa que tem essa facilidade, né? Ela olha para você, daí pode ser que a visão dê uma embaralhada, né? Fique um pouquinho embaraçada e que ela tenha uma visão nítida de como está, de repente, ou os pulmões, ou a vesícula da pessoa, os rins, bacana, e por aí vai. Tranquilo, super tranquilo, né? Quem tem o dom, né? Super tranquilo. No início, as pessoas deve ajudar muitas pessoas, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade, né? De lidar com isso num primeiro momento e depois, né? Com o passar da vida, vão acostumando, vão trabalhando, né? Mas, na verdade, ele consegue ver um pouco disso. Ele pode ver, por exemplo, o que tem atrás de uma parede, né? Isso fica fácil para a pessoa, assim, tem uma sensação do que tem ali atrás, daí a visão vai demonstrando o que tem, de repente, debaixo do chão, dentro de uma caixa. Então, o clarividente, ele tem uma visão espiritual, né, mais fortalecida do que os outros, né? Mais aguçada, exatamente. E esses clare todos, né, que a gente tem aí na fichinha, exatamente, é sempre essa coisa assim, por exemplo, clarividente, visão clara, né? Quem tem clareolfação, olfato também, claro, a pessoa consegue, na verdade, sentir cheiros, aromas, né, fragrâncias de um jeito mais evidenciado do que os outros, né? Ela tem uma sensibilidade, né, nessa capacidade, né? E também, às vezes, consegue, inclusive, sentir cheiros também que não necessariamente estão manifestados aqui de um modo real, né? Por exemplo, não um cheiro que nem a gente está sentindo aqui dessas delícias, mas assim, a pessoa consegue sentir cheiros também que os outros não sentem, né? Isso quem tem a clareolfação. A mesma coisa, clarigustação, né? A pessoa consegue sentir gostos, de repente, que vem ao paladar de coisas que não são físicas. Mas vem gostos na boca da pessoa e daí ela consegue perceber que isso está atrelado a alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer, né? É um gosto que não tem uma coisa física que explique, né? É algo espiritual, né? A clarigustação. Já clarissenciência é uma capacidade mais comum, Nani. As pessoas conseguem perceber o que está acontecendo à volta delas. Por exemplo, que de repente tem alguém que está do outro lado com uma intenção negativa, alguém que está surgindo com algum objeto cortante, com uma intenção de fazer um malefício para os outros. Então, o clarissenciente, ele tem uma clareza, ele consegue perceber de um modo bem claro o que está acontecendo ao redor dele. Às vezes também isso tem um território, né? Por exemplo, alguns conseguem quilômetros
centímetros, outros conseguem metros. Então depende, cada um tem a sua capacidade. Mas o clarissenciente, ele sempre sabe com clareza o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, o carro que ele deixou lá fora, o que está acontecendo no corredor aqui ao lado, né? Ou se está chegando alguém que está com alguma intenção um pouco turva. Então ele percebe, né? E daí ele fica bem ligado em tudo que está acontecendo, porque ele já sabe qual que é a intenção. Isso eu tenho um pouco de clarissenciência, né? Mais até do que clarividência, né? A gente percebe com facilidade, né, o que está acontecendo à nossa volta, né, nos arredores. Se tem alguém que está meio tumultuado, chegando com intenção de brigar, de tumultuar, a gente percebe com bastante facilidade. É que difícil, gente. E a cura psíquica? A cura, né, as pessoas conseguem fazer de várias formas. Tem gente que toca, né, o outro e consegue diminuir, às vezes, uma inflamação, né, que a pessoa está sentindo. Uns fazem cura com ervas, né, também com limpeza, colocando ervas em algumas regiões. O benzimento também é uma forma de cura. Né, porque muita gente... O reiki, né, a cura prânica também, tudo são técnicas de cura. As mãos são muito usadas, mas tem gente que não usa as mãos. Por exemplo, a minha mestra, né, na verdade, que vive em Salem, cidade das bruxas, nos Estados Unidos, ela consegue, na verdade, direcionar a energia de cura com a mente. Então, ela fecha os olhos, visualiza a pessoa e ela direciona essa energia. E ela vai curando a pessoa desse modo, né? Mesmo à distância, né? Mesmo à distância. Aliás, o reiki também trabalha isso no nível 3, né, Du? Trabalha isso também no outro nível, exatamente. Você tem. Então, assim, a cura tem gente que já vem com essa capacidade naturalmente, tem gente que pode desenvolver, né? Aliás, tudo isso aqui que a gente está falando, todos nós temos em algum nível, né? Uns têm mais de telepatia, outros têm menos, uns têm mais de cura, eu mas ia todos perguntar nós isso, temos. se as pessoas, se tem uma característica que é mais principal, que, né, que é mais marcante, ou se você pode ter vários desses dons numa mesma pessoa. Vários desses dons. Por exemplo, o que eu percebo em mim, né? Telepatia, né? Que às vezes é até ruim, porque é uma droga, né? Que você percebe que a pessoa está mentindo para você e você tem que fingir, né, que você está acreditando. Tem que fazer um jogo meio de demente, né? Você tá sempre ali solteiro. na hora. Porque você sabe quando a pessoa está mentindo para você, você sabe o que a pessoa quer. Então, assim, às vezes é ruim, né? Mas é o que eu noto em mim. Telepatia e empatia também é complicado, que às vezes você se conecta com o outro está triste. Você sofre ali por ver a pessoa mal, né? E a gente percebe o que a pessoa está sentindo, como que ela está. E a clarissenciência, que é essa capacidade de perceber o que está à nossa volta, né? Eu partilho desses três. Mas, assim, todos nós podemos ter mais de um, né? E também podemos E desenvolver... comunicar com os espíritos, Du? Eu estou vendo que tem aqui. Isso, que é a mediunidade, né? Tem gente que tem isso num nível assim que precisa, por exemplo, fazer através de incorporação, né? Tem médiums que incorporam, tem médiums que escrevem, né? E tem pessoas que conseguem contatar esses espíritos através de telepatia também. No espaço, lá no Faces da Lua, tem algum tipo de curso? Pessoas que, por exemplo, acham que tem algum dom de melhorar, de aprimorar, de evoluir? Eu costumo trabalhar esses dons com o pessoal nas aulas de Wicca, né? De magia, de alquimia. Chega a um determinado nível que a gente trabalha um pouco dos nossos dons e que a gente faz exercícios para isso. Em casa, eu sempre oriento as pessoas que, quando estão assistindo o programa, ouvindo algum programa, eu falo, gente, dá uma busca, né, no Google de como você pode alcançar o estado alfa, que existem vários exercícios para isso na internet. E o estado alfa, ele aprimora todos os nossos dons. Quando a gente está em alfa, a nossa sensibilidade fica fortalecida e o nosso raciocínio lógico diminui, porque o raciocínio boicota muito também a intuição. Eu me lembro que tinha provas lá no SBT, nos Paranormais, eu mesmo fui prejudicado em uma por conta do uso da razão, porque o que acontece? Nós tínhamos que ver, vou falar bem rapidinho, a gente tinha que detectar qual que era o piloto, né? E colocaram várias pessoas vestidas de piloto. E daí eu fui com um tarô, né? E daí o tarô dizia que o jovem era o piloto, né? Isso está até no YouTube, o pessoal pode buscar depois. Daí eu falei, e tinha um segundo que tinha condições de ser piloto, que tinha boas habilidades também. Você foi no mais velho. Daí eu falei, Celso, o meu tarô está mostrando que é o jovem. Mas eu acho ele muito novo, né, para ser um piloto. E esse outro, as cartas mostram que ele tem habilidade também e tudo mais. Então eu vou no outro. Daí o Celso falou: você tem certeza disso? Você vai contra a razão e contra a intuição e você está indo pela razão? Daí eu falei: Celso, essa é a minha escolha. Daí ele falou: então você se deu mal. Na próxima vez você ouça mais a sua intuição, que você estava certo. Mais jovem. Que era o piloto. Eu lembro. Exatamente. Então, isso a gente vê que o raciocínio atrapalha, né? E depois, Du, vamos fazer uma live? Ó, o programa já chegou ao fim. Nossa, isso é impressionante como passar rápido, né? A gente pode sentar aqui que o programa já chegou ao fim. Gente do céu, impressionante. Passa as redes sociais, então, para todos, e depois a gente explica isso aqui hoje na live. Só isso. Claro. A gente falar um pouquinho. Bom, o pessoal pode encontrar como Faces da Lua, né? Que é o nome do espaço, ou como Edu Scarfon mesmo.
Tô no Face, no Instagram também, e o telefone tá aparecendo aí para leituras de tarô, esse WhatsApp também para você pegar informações sobre leituras e cursos. 2306 1751. Ah, e Halloween, dia 31 de outubro, todo mundo convidado para participar com a gente a partir das 7h30 da noite. Cris, o telefone, qual é o seu telefone? 4307-7500. Ou WhatsApp, que é 94311-0053. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Adeia. Mulheres Reais Poderosa. Tô indo, Brasil. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Não se desespere, Juju, não se desespere. Vai o ritmo de Ivete Sangalo pra você. 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente, tá bom? Muita paz e muita luz. Tchau, gente. 'Cause we gonna go all night.